Funcionários de companhia aérea forçaram uma piloto negra a o esperar do lado de fora. 7 minutos depois, ela demitiu toda a tripulação. A discriminação racial escondida sob uniformes de aparência profissional revela seu lado mais feio quando confrontada pelo poder que subestimou. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O tilintar apressado das rodas da maleta de Renata Oliveira ecoou pelo terminal de Guarulhos, cortando o silêncio gelado da madrugada paulistana. Eram 5h40 da manhã e o aeroporto começava a despertar com funcionários sonolentos e viajantes de olhos pesados. Vestida impecavelmente com seu uniforme azul marinho da Voa Brasil Linhas Aéreas, a comandante caminhava com passos firmes, o crachá dourado reluzindo sob as luzes fluorescentes do saguão. Após 15 anos de carreira e mais de 7.000 horas de voo, Renata havia conquistado seu espaço num universo predominantemente masculino. Cada passo dado naquele piso de granito polido representava uma barreira vencida, um preconceito superado. Ela ajeitou a gravata e verificou o relógio. Estava adiantada para o voo 447 com destino a Brasília, como de costume. Ao se aproximar do portão 22, a comandante notou o olhar de Patrícia Costa antes mesmo de chegar ao balcão. A agente de portão a observava com uma expressão que misturava desconfiança e desdém, como se avaliasse uma intrusa. Renata estendeu seus documentos com a serenidade de quem conhecia bem os procedimentos. "Fantasias não são permitidas aqui, senhora", disparou Patrícia, empurrando os documentos de volta sem sequer examiná-los. "Preciso que se afaste da área de embarque." Renata piscou 2 vezes, tentando processar o que acabava de ouvir. "Perdão? Sou a comandante deste voo. Estes são meus documentos oficiais. E eu sou a rainha da Inglaterra", retrucou a agente com um sorriso sarcástico. "Por favor, não me faça chamar a segurança." A humilhação pública foi instantânea. Passageiros que aguardavam o embarque viraram-se para observar a cena. Funcionários pararam suas atividades, alguns com expressões de choque, outros com sorrisos mal disfarçados. O crachá dourado que Renata carregava com tanto orgulho parecia agora pesar 1 tonelada em seu peito. "E isso é algum tipo de brincadeira?" A voz da comandante permanecia controlada, mesmo quando seu coração disparava. Anos de treinamento para situações de emergência a haviam preparado para manter a calma sob pressão, mas nada a preparara para aquele tipo específico de turbulência. Os olhares curiosos e julgadores começaram a se acumular ao redor como nuvens densas antes de uma tempestade. Renata respirou fundo. Sabendo que o que aconteceria nos próximos minutos poderia mudar não apenas seu dia, mas potencialmente toda sua carreira. Renata Oliveira estendeu sua identificação oficial, o crachá dourado reluzindo sob as luzes fluorescentes do terminal. Patrícia Costa nem sequer baixou os olhos para examinar o documento, mantendo uma expressão impassível que misturava desdém e suspeita. Entre as 2 mulheres, o balcão do portão 22 parecia uma muralha intransponível. "Uma companhia não permite brincadeiras desse tipo", insistiu a agente, elevando propositalmente a voz para que todos ao redor pudessem ouvir. "Fantasiar-se de comandante é uma violação grave de segurança." A comandante respirou fundo, controlando a indignação que crescia em seu peito. "Não estou fantasiada. Sou a pilota responsável pelo voo 447 para Brasília. Pode verificar na escala." Patrícia cruzou os braços, ignorando o pedido. "E se quiser embarcar como passageira, pode entrar na fila como todos os outros." O constrangimento se espalhou pelo saguão como uma onda. Passageiros que aguardavam o embarque começaram a cochichar entre si.
alguns apontando discretamente, outros fingindo não ver a cena humilhante que se desenrolava. Na fila de embarque, Camila Martins observava tudo com crescente indignação. A jovem de cabelos coloridos, em tons de azul e roxo, não pensou duas vezes antes de sacar seu smartphone da bolsa. Com dedos ágeis, iniciou uma transmissão ao vivo em sua rede social. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos e vocês não vão acreditar no que está acontecendo, sussurrou Camila para a câmera, enquadrando a cena discretamente. Uma pilota negra está sendo impedida de acessar o avião que ela mesma vai comandar. Em questão de segundos, dezenas de espectadores se conectaram à transmissão. Em minutos, o número saltou para milhares. Comentários indignados começaram a inundar a tela. Isso é absurdo, racismo descarado, denunciem essa funcionária. Renata, alheia à transmissão que documentava sua humilhação, tentava manter a compostura profissional. Abriu sua maleta e retirou mais documentos, incluindo sua licença de piloto e a autorização da ANAC. Por favor, apenas verifique a escala oficial. Pediu a comandante, seu tom firme, contrastando com o tremor quase imperceptível em suas mãos. Patrícia olhou ao redor, percebendo que a situação atraía cada vez mais atenção. Ainda assim, manteve-se irredutível, como se admitir o erro fosse mais grave que persistir nele. Vou chamar a segurança se continuar insistindo, ameaçou a agente, ajustando o crachá em seu próprio uniforme. Na fila, Camila narrava cada detalhe para sua audiência, que já ultrapassava 5.000 pessoas. Estão compartilhando, gente. Façam essa história chegar à diretoria da companhia aérea. Isso não pode ficar assim. A indignação virtual transformava-se rapidamente em ação real, com mensagens, marcações e denúncias sendo enviadas diretamente para os perfis oficiais da Voa Brasil. Uma tempestade digital estava apenas começando. Felipe Souza observou a cena se desenrolar de longe, enquanto checava a documentação de voo próximo ao balcão de embarque. Ao notar a postura defensiva de Renata Oliveira e o crescente aglomerado de pessoas, o copiloto abandonou seus papéis e atravessou o saguão com passos firmes e decididos. "Há algum problema aqui?" perguntou ele, ajustando o cap do uniforme. Ao perceber a situação, Felipe interveio imediatamente. "Esta é a comandante Renata Oliveira, responsável pelo voo 447 para Brasília. Estamos com o horário apertado e precisamos iniciar os procedimentos pré-voo." Patrícia lançou um olhar de desdém para o copiloto, como se sua presença apenas confirmasse alguma suspeita anterior. Cruzando os braços, a agente de portão inclinou-se ligeiramente para o lado, sussurrando algo para uma colega antes de voltar-se para a dupla. "Interessante como vocês aparecem juntos", comentou ela com um sorriso irônico. "Parece que estão armando algum tipo de golpe. Nunca vi uma comandante como ela antes." O tom carregado de preconceito fez Felipe apertar os punhos, mas antes que pudesse responder, uma figura autoritária emergiu por trás do balcão. Ricardo Lima, com seu crachá reluzente e postura rígida, aproximou-se com a confiança de quem não costuma ser questionado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o chefe de portão, olhando diretamente para Patrícia, ignorando completamente a presença dos dois tripulantes. "Estes dois estão insistindo em acessar a área restrita", explicou a funcionária, apontando para Renata e Felipe. "Ela alega ser comandante." Ricardo nem sequer olhou para os documentos que Renata segurava estendidos. Com um gesto brusco, afastou a mão da piloto e posicionou-se entre ela e o acesso ao portão. "Vou ter que pedir que se retirem imediatamente", ordenou ele, elevando o tom de voz para que todos ao redor pudessem ouvir.
Temos questões de segurança muito sérias neste aeroporto. Mas, senhor, tentou argumentar Felipe, somos a tripulação oficial. Temos todos os documentos e autorizações necessárias. O chefe de portão balançou a cabeça negativamente, mantendo-se irredutível. Não me interessa o que vocês têm. Estou responsável pela segurança deste terminal e, na dúvida, não permito a entrada. Renata manteve a compostura, mesmo quando Ricardo fez menção de chamar a segurança do aeroporto. A comandante percebeu que cada segundo daquela humilhação pública estava sendo registrado pelos olhares curiosos e indignados dos passageiros ao redor. A tensão no ar era palpável, enquanto os dois tripulantes enfrentavam uma barreira muito mais sólida que o simples balcão de embarque. Renata Oliveira respirou fundo, mantendo a compostura que anos de comando em cabines de avião lhe ensinaram. Com movimentos calculados, retirou o celular do bolso e discou para Roberto Fernandes. O terminal agora estava repleto de passageiros curiosos, formando um semicírculo ao redor da cena constrangedora. Roberto, estou no portão 22 e estão me impedindo de embarcar no meu próprio voo, explicou ela, ativando o viva-voz para que todos pudessem ouvir. Pode confirmar minha identidade, por favor? A voz grave do chefe dos pilotos ecoou pelo saguão. Confirmo. A comandante deste voo é a Renata Oliveira. Ela comanda a aeronave há 5 anos e tem mais de 10.000 horas de voo. Algum problema por aí? Ricardo Lima cruzou os braços, sua postura corporal enrijecendo ainda mais. O chefe de portão trocou olhares com Patrícia, que mordia o lábio inferior, visivelmente desconfortável com a situação que ela mesma havia criado. Isso pode ser facilmente forjado, retrucou Ricardo, elevando a voz para sobrepor a do telefone. Qualquer um pode pedir a um amigo que confirme uma história. Precisamos seguir o protocolo de segurança. Ao redor, os passageiros começavam a murmurar. Uma senhora idosa comentou em voz alta: Nunca vi tratarem assim um comandante homem. Outros balançavam a cabeça em concordância, enquanto sacavam seus dispositivos para registrar o momento. O senhor está insinuando que o chefe de operações da Voa Brasil está mentindo? Questionou Renata, sua voz calma contrastando com a tensão do ambiente. Ou que eu falsifiquei meu crachá, minha identificação e minha licença de voo. Um homem de terno, que depois se identificaria como jornalista do portal aéreo, aproximou-se com seu smartphone já gravando. Outros 3 repórteres surgiram quase simultaneamente, atraídos pela comoção crescente. Estamos apenas seguindo ordens, insistiu Patrícia, sua voz agora trêmula enquanto percebia a dimensão que o incidente tomava. Roberto, ainda na linha, perguntou se precisava acionar a segurança corporativa da companhia. O clima de tensão atingiu seu ápice quando um grupo de passageiros começou a gritar: "Deixem ela passar!" em uníssono. Renata observou o caos que se formava ao seu redor. Viu os olhares de indignação, os aparelhos apontados em sua direção, a crescente multidão de testemunhas. Manteve-se ereta, o queixo erguido, enquanto Ricardo e Patrícia pareciam murchar a cada segundo, conscientes de que aquele momento seria impossível de apagar. Vocês têm exatamente 1 minuto para reconsiderar, disse ela, desligando a chamada e guardando o celular no bolso do uniforme impecável. Depois disso, não serei eu quem terá problemas. A transmissão ao vivo de Camila Martins já alcançava mais de 100.000 espectadores quando o primeiro repórter chegou ao portão 22. A jovem de cabelos coloridos narrava os acontecimentos com indignação crescente, enquanto seu celular capturava cada detalhe da humilhação pública sofrida pela comandante. Estamos testemunhando um caso flagrante de discriminação no maior aeroporto do Brasil, dizia ela para sua audiência, que crescia a cada segundo.
Os comentários na live transbordavam revolta, com pessoas de todo o país expressando apoio a Renata Oliveira. Em questão de minutos, o portão foi cercado por jornalistas. Microfones surgiram de todos os lados, flashes estouravam incessantemente. E perguntas eram lançadas como projéteis. Renata, ainda impecável em seu uniforme de comandante da Voa Brasil, mantinha a postura ereta e o olhar firme, embora seu coração batesse acelerado. Ela nunca imaginou tornar-se o epicentro de um escândalo nacional ao chegar para seu turno naquela manhã. Senhores, tudo isso não passa de um mal-entendido relacionado aos nossos protocolos de segurança, tentava explicar Ricardo Lima, gesticulando nervosamente. O chefe de portão passava a mão repetidamente pela testa suada, enquanto encarava as câmeras. Sua voz tremia ligeiramente ao tentar justificar o injustificável. Temos procedimentos rigorosos que devem ser seguidos por todos, sem exceção. Patrícia, por sua vez, parecia ter encolhido vários centímetros. A agente mantinha os olhos fixos no piso do terminal, incapaz de sustentar o olhar de qualquer pessoa ao seu redor. Seus dedos apertavam o crachá com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram, enquanto murmurava respostas monossilábicas quando questionada. A senhora poderia confirmar se foi impedida de acessar a aeronave por ser uma mulher negra? Perguntou uma repórter diretamente a Renata, aproximando seu microfone. Antes que a comandante pudesse responder, Roberto Fernandes, o chefe dos pilotos, surgiu entre a multidão após ser alertado sobre o incidente. Seu rosto demonstrava uma mistura de preocupação e indignação ao ver sua subordinada cercada por câmeras e microfones. Camila, percebendo a chegada de Roberto, rapidamente virou seu dispositivo na direção dele. Parece que temos um novo personagem nesta história, narrou ela para seus espectadores, que agora ultrapassavam 150 mil. A influenciadora havia se transformado, em questão de minutos, na principal cronista de um dos casos mais emblemáticos de discriminação na aviação brasileira. O saguão do aeroporto, normalmente um local de passagem, havia se transformado em um tribunal improvisado, onde cada olhar, cada palavra e cada gesto seriam julgados não apenas pelos presentes, mas por todo o país. O burburinho no portão 22 atingiu seu ápice quando Renata Oliveira, com um movimento firme de mão, pediu silêncio. O gesto, embora simples, carregava uma autoridade natural que fez todos se calarem instantaneamente. Ela ajustou o crachá dourado no peito e, com voz clara e potente que ecoou pelo terminal, fez o anúncio que ninguém esperava. Sou a nova diretora regional de operações da Voa Brasil e estou conduzindo uma auditoria especial aqui. O choque foi palpável. Os passageiros que antes filmavam a cena agora se entreolhavam, tentando processar a reviravolta. Funcionários próximos congelaram em suas posições. Alguns com expressões de surpresa, outros com visível preocupação. Ricardo Lima e Patrícia Costa, que segundos antes ostentavam uma postura de superioridade, agora empalideciam diante das câmeras que não paravam de registrar cada segundo daquele momento histórico. Esta não é uma inspeção aleatória, continuou a comandante, sua voz agora mais firme. Recebi inúmeros relatos de discriminação sistemática neste terminal específico. Com movimentos calculados, Renata abaixou-se e abriu sua maleta preta. De dentro, retirou um dossiê de capa vermelha visivelmente volumoso. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o som das folhas sendo manuseadas quando ela o abriu. Aqui estão 57 relatos documentados, com datas, horários e testemunhas de situações semelhantes à que acabei de vivenciar, explicou, folheando o documento para que as câmeras pudessem captar seu conteúdo. Pilotos negros barrados,
Comissárias asiáticas questionadas, passageiros indígenas revistados sem justificativa. Patrícia, a agente do portão, tentou dar um passo para trás, mas a multidão que se formara bloqueava qualquer rota de fuga. Ricardo, por sua vez, ensaiou uma explicação, mas sua voz saiu tão fraca que ninguém conseguiu ouvir. A Voa Brasil não tolera mais este comportamento, declarou Renata, fechando o dossiê com um movimento decisivo. Nossa companhia transporta brasileiros de todas as origens, cores e crenças, e nosso quadro de funcionários deve refletir e respeitar essa diversidade. Camila Martins, a jovem influenciadora, aproximou seu dispositivo para captar melhor a cena, enquanto o número de espectadores em sua transmissão ao vivo ultrapassava 200 mil. Felipe Souza, o copiloto, posicionou-se ao lado de sua comandante, oferecendo apoio silencioso, mas visível. Naquele momento, todos no aeroporto perceberam que estavam testemunhando não apenas um confronto pessoal, mas o início de uma transformação institucional que ecoaria por todo o setor aéreo brasileiro. O silêncio tomou conta do terminal quando Renata Oliveira abriu sua maleta de couro e retirou 2 envelopes lacrados. Com a postura impecável que a acompanhava desde seus primeiros voos, a comandante caminhou até Patrícia e Ricardo, que permaneciam paralisados diante das dezenas de testemunhas. E estas são cartas de demissão por justa causa, já assinadas pela presidência da Voa Brasil, anunciou Renata, sua voz calma contrastando com a gravidade do momento. Antecipei que encontraria resistência aqui hoje. O que vocês não imaginavam é que eu vim preparada. Patrícia recebeu o envelope com mãos trêmulas, enquanto o chefe de portão tentava balbuciar alguma justificativa. A agente mantinha o olhar fixo no chão, incapaz de encarar a multidão que se formara ao redor. Ricardo, por sua vez, passou de autoritário a suplicante em questão de segundos. Isto não é uma punição pessoal, continuou a comandante, projetando sua voz para que todos pudessem ouvir. É uma mensagem institucional. Discriminação não será mais tolerada em nenhum nível desta companhia. Camila, ainda transmitindo tudo ao vivo, aproximou-se para captar melhor o momento. Seu smartphone registrava cada reação, cada expressão de choque e admiração dos presentes. Os comentários na transmissão explodiam em apoio a Renata, com mensagens vindas de todo o Brasil. Estamos recebendo mais de 5.000 visualizações por minuto, sussurrou a influenciadora para Felipe, que observava a cena com um misto de orgulho e alívio. O copiloto sabia que aquele momento mudaria para sempre, não apenas a carreira de Renata, mas a cultura da empresa inteira. Em questão de minutos, a hashtag Justiça no Aeroporto já liderava os assuntos mais comentados nas redes sociais. Passageiros que aguardavam em outros portões se aproximavam, atraídos pelo burburinho e pelos flashes das câmeras. Funcionários de outras companhias observavam discretamente, alguns trocando olhares cúmplices. Por anos, pessoas qualificadas foram barradas, questionadas e humilhadas nos mesmos corredores onde deveriam ser respeitadas, declarou Renata, agora se dirigindo não apenas aos presentes, mas às milhares de pessoas que assistiam pela internet. Hoje, isso muda. A coragem daquela mulher negra, enfrentando sozinha um sistema inteiro, servia de inspiração para milhares que já haviam passado por situações semelhantes, mas nunca tiveram voz ou poder para reagir. Nas redes sociais, relatos similares começavam a surgir, criando uma onda de solidariedade e indignação coletiva. Enquanto Ricardo e Patrícia se retiravam escoltados pela segurança do aeroporto, Renata guardou cuidadosamente sua documentação. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de uma transformação muito maior. O celular de Renata Oliveira vibrou em sua mão enquanto o caos se espalhava pelo terminal. Na tela,
Um nome que poucos funcionários jamais viam em suas chamadas. Mariana Almeida, presidente da Voa Brasil. Com um gesto, Renata colocou a chamada no viva voz, permitindo que todos ao redor ouvissem. Bom dia a todos que estão acompanhando esta situação. A voz firme de Mariana ecoou pelo saguão. O que vocês acabaram de testemunhar faz parte de uma auditoria comportamental planejada pela diretoria. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Passageiros que filmavam a cena trocaram olhares confusos, enquanto os funcionários do aeroporto pareciam igualmente perplexos. Toda a equipe administrativa de Guarulhos foi informada sobre este teste corporativo de ética e inclusão. Continuou a presidente. Todos, exceto os funcionários diretamente envolvidos no atendimento do portão 22. Ricardo empalideceu, suas mãos trêmulas tentando afrouxar a gravata que parecia sufocá-lo. Ao seu lado, Patrícia mantinha os olhos fixos no chão, como se buscasse um buraco para se esconder. Nossa comandante Renata foi instruída a se apresentar normalmente, sem qualquer aviso especial, explicou Mariana. Queríamos avaliar como nossos valores de respeito e diversidade estão sendo aplicados no dia a dia, não apenas em treinamentos teóricos. Camila, ainda transmitindo tudo ao vivo, aproximou-se para captar melhor o áudio. Seus seguidores disparavam comentários em tempo real, muitos incrédulos com a reviravolta que o caso tomava. O resultado, como todos puderam ver, revelou falhas profundas em nossos protocolos. A voz de Mariana soava agora mais grave. Falhas que serão corrigidas imediatamente. Renata permanecia serena, mas seus olhos revelavam uma mistura de alívio e determinação. O teste havia confirmado o que ela já suspeitava. O preconceito institucional não era apenas uma percepção, mas uma realidade mensurável. A partir de hoje, continuou a presidente, todos os nossos procedimentos de segurança e verificação serão revistos para eliminar qualquer possibilidade de viés discriminatório. Funcionários de outros portões começaram a se aproximar, formando um semicírculo ao redor da cena. Alguns pareciam genuinamente consternados, outros visivelmente aliviados por não terem sido escolhidos para o teste. Agradeço à comandante Oliveira por sua coragem e profissionalismo, finalizou Mariana. E peço desculpas aos passageiros pelo transtorno. Vocês testemunharam hoje não apenas um problema, mas o início de sua solução. Quando a chamada terminou, o burburinho tomou conta do terminal. A revelação de que tudo havia sido planejado não diminuía o impacto do ocorrido. Pelo contrário, elevava a gravidade da situação a um nível institucional. O que começara como um caso isolado de discriminação, agora se revelava como a ponta de um iceberg muito mais profundo e sistemático. Microfones se aglomeraram ao redor de Renata Oliveira enquanto ela se posicionava no centro do saguão. O que começara como uma humilhação transformou-se numa plataforma para mudança. Com a postura serena que a caracterizava, a comandante ajustou o crachá dourado e encarou as câmeras. Hoje anuncio oficialmente o lançamento do projeto Respeito, declarou Renata, sua voz ecoando pelo terminal. Um programa abrangente que implementará mudanças estruturais e tecnológicas em toda a Voa Brasil para garantir que situações como a que vivenciei hoje nunca mais aconteçam. Funcionários do aeroporto se aproximaram, formando um semicírculo atento. Renata explicou que o projeto seria implementado em fases, começando por Guarulhos e expandindo-se para os 47 aeroportos, onde a companhia mantinha operações no Brasil. E não se trata apenas de treinamento superficial, continuou a diretora regional, abrindo sua maleta para mostrar documentos detalhados. Estamos reestruturando completamente nossos protocolos de abordagem, sistemas de identificação e, principalmente, nossos mecanismos de denúncia e responsabilização. Camila Martins,
ainda transmitindo ao vivo, aproximou-se para captar melhor os detalhes. A jovem influenciadora sorria discretamente, orgulhosa por ter contribuído para amplificar aquele momento histórico. Seu dispositivo registrava cada palavra para milhares de espectadores conectados. Cada funcionário receberá treinamento específico sobre viés inconsciente, explicou Renata, e implementaremos um sistema de avaliação 360 graus, onde passageiros e colegas poderão reportar tanto violações quanto exemplos positivos de conduta. Um comissário de bordo veterano não conteve as lágrimas. Esperei 20 anos por isso, sussurrou para o colega ao lado. Juliana Mendes, posicionada próxima a Felipe Souza, aplaudiu entusiasticamente. A comissária havia testemunhado inúmeros casos semelhantes durante sua carreira, mas nunca vira uma resposta tão contundente e estruturada. O projeto Respeito não é apenas sobre punição, enfatizou Renata, mas sobre transformação cultural. Queremos que cada pessoa que trabalha ou viaja conosco sinta-se verdadeiramente respeitada e valorizada. Quando anunciou que a primeira fase seria implementada imediatamente em Guarulhos, uma onda de aplausos tomou conta do terminal. Funcionários que antes observavam receosos agora se aproximavam, alguns com lágrimas nos olhos, outros estendendo as mãos em agradecimento. Este é apenas o começo, concluiu a comandante, sua voz firme, contrastando com a emoção do momento. A verdadeira mudança acontece quando cada um de nós decide que não tolerará mais a injustiça, mesmo que silenciosa. Enquanto os jornalistas disparavam perguntas, Renata notou pelo canto do olho que até mesmo alguns executivos da companhia, inicialmente céticos, agora acenavam em aprovação. O incidente, que poderia ter sido apenas mais um caso de discriminação, transformava-se, em tempo real, no catalisador de uma revolução corporativa. Renata Oliveira mal tinha retornado à sua sala, na sede da Voa Brasil, quando as primeiras mensagens começaram a chegar. Carlos Mendonça, diretor financeiro há 15 anos na companhia, foi o primeiro a solicitar uma reunião urgente. Logo em seguida, outros 3 executivos veteranos manifestaram preocupação com o incidente de Guarulhos, como já o chamavam nos corredores. Na sala de reuniões, o clima era de tensão palpável. Carlos batia nervosamente os dedos na mesa de mogno, enquanto outros executivos trocavam olhares apreensivos. Precisamos emitir uma nota minimizando o ocorrido, disse o diretor, ajustando a gravata. Nossos acionistas estão em pânico. As ações já caíram 2% esta manhã. A comandante observou cada rosto ao redor da mesa. Homens em ternos caros, acostumados a abafar crises em vez de enfrentá-las. Ela abriu sua maleta metodicamente e retirou uma pasta vermelha. Senhores, tenho aqui algo que vocês precisam ver, disse Renata, sua voz firme preenchendo o silêncio. Estudos de caso de 5 companhias aéreas internacionais que implementaram políticas inclusivas. Todas viram aumento de produtividade e valorização de mercado em até 18 meses. Um dos executivos mais velhos riu com desdém. Isso é teoria, Renata. Na prática, escândalos afastam investidores. A diretora regional deslizou outro documento pela mesa. Este relatório mostra que 73% dos nossos clientes pertencem a grupos minorizados. Perderemos muito mais se continuarmos ignorando a discriminação em nossas operações. Carlos tentou interromper, mas ela prosseguiu, apresentando depoimentos anônimos de funcionários que haviam sofrido preconceito dentro da própria Voa Brasil. Histórias que jamais haviam chegado à diretoria porque eram sistematicamente silenciadas pelos gerentes intermediários. O mundo mudou, afirmou ela, fechando a pasta. Transparência não é mais opcional. Ou nos adaptamos, ou seremos substituídos por quem se adaptar.
O silêncio que seguiu foi quebrado pelo toque do celular de Renata. Era Mariana Almeida, a presidente. Todos observaram enquanto a comandante atendia a chamada, assentindo ocasionalmente. Ao desligar, seu olhar percorreu a sala novamente. A presidente acaba de aprovar o orçamento integral para o projeto Respeito. Ela também solicitou a presença de todos vocês amanhã para um treinamento especial. Enquanto os executivos deixavam a sala cabisbaixos, Renata permaneceu sentada, reorganizando seus documentos. A batalha estava longe do fim, mas aquela pequena vitória significava que o caminho estava aberto. Não seria fácil transformar uma cultura corporativa enraizada há décadas, mas cada passo contava. O celular de Camila Martins não parou de vibrar por dias. A transmissão ao vivo do incidente com Renata havia ultrapassado 2 milhões de visualizações, transformando a jovem influenciadora em porta-voz involuntária de uma causa muito maior que ela mesma. Nunca imaginei que aquele vídeo mudaria minha vida, confessou Camila durante uma entrevista para um programa matinal. Com os cabelos coloridos agora reconhecíveis por todo o Brasil, a jovem decidiu reorganizar completamente seu canal nas redes sociais. O que antes era dedicado a viagens e lifestyle tornou-se uma plataforma para denúncias de discriminação no setor de transportes. 3 vezes por semana, Camila transmitia ao vivo depoimentos de comissários, pilotos, agentes de check-in e passageiros que haviam enfrentado situações semelhantes. Depois do caso da comandante Renata, minha caixa de mensagens explodiu. São centenas de histórias que precisam ser contadas, explicou para seus seguidores, enquanto organizava uma planilha com mais de 300 relatos recebidos. Um dos depoimentos mais impactantes veio de um comissário de Recife, que revelou como era constantemente escalado apenas para voos noturnos, por não ter o perfil adequado para atendimento VIP. Outro caso envolveu uma pilota de Porto Alegre que tinha suas ordens frequentemente questionadas por colegas homens. A repercussão foi imediata. Hashtags como Respeito nos Ares e Chiu Voar Sem Preconceito dominaram as tendências nacionais por semanas. Empresas concorrentes da Voa Brasil começaram a ser marcadas em publicações, forçando-as a se posicionarem publicamente sobre suas políticas internas. O que estamos vendo é um movimento de baixo para cima, analisou Camila durante um encontro virtual com Renata. A comandante, agora diretora regional, participou de 3 lives no canal da influenciadora, detalhando as mudanças que estava implementando na companhia aérea. Em menos de 2 meses, 2 outras grandes empresas do setor anunciaram a criação de comitês de diversidade e inclusão. Uma delas chegou a contratar uma consultoria especializada para revisar seus processos de recrutamento e promoção interna. Não estou aqui para cancelar ninguém, esclareceu a jovem em uma de suas transmissões mais assistidas. Estou aqui para que histórias como a da Renata não precisem mais acontecer. O dispositivo, que havia capturado um momento de discriminação, tornou-se ferramenta de transformação. Camila, que antes sonhava em ser reconhecida por suas dicas de viagem, agora era convidada para palestras em universidades e eventos corporativos. Seu nome passou a ser associado a uma nova forma de ativismo digital, aquele que não apenas expõe, mas também propõe soluções e acompanha mudanças. Às vezes, basta uma pessoa com um celular no lugar certo para mudar toda uma indústria, refletiu a influenciadora, enquanto preparava mais uma série de entrevistas com funcionários do setor aéreo brasileiro. Felipe Souza recebeu a notícia de sua promoção durante uma reunião com a diretoria da Voa Brasil. Renata Oliveira fez questão de entregar pessoalmente o novo distintivo dourado de comandante auxiliar, destacando como a postura ética do colega havia sido fundamental naquele dia crítico em Guarulhos.
O jovem piloto, com os olhos marejados, apertou a mão da superiora enquanto os demais executivos aplaudiam. "Não fiz mais que minha obrigação", murmurou ele, visivelmente emocionado. Renata sorriu e respondeu que era exatamente por isso que a companhia precisava de pessoas como ele em posições de liderança. Na semana seguinte, Felipe procurou Juliana Mendes no intervalo entre voos. A comissária, que havia testemunhado firmemente a favor de Renata durante toda a crise, concordou imediatamente com a proposta de criarem juntos um programa de acolhimento para funcionários de grupos minoritários. "Chega de pessoas talentosas sendo barradas nos portões ou intimidadas nos corredores", afirmou Juliana, organizando suas anotações no tablet. "Vamos chamar de Asas para Todos." O programa começou modesto. Encontros quinzenais na sala de descanso do Terminal 3, com café e biscoitos custeados pelos próprios organizadores. Felipe compartilhava suas experiências como o homem gay na aviação, enquanto Juliana falava sobre os desafios enfrentados por mulheres em cargos operacionais. Aos poucos, outros funcionários começaram a participar. Uma mecânica de aeronaves com deficiência auditiva trouxe sua intérprete e relatou como era constantemente subestimada pelos colegas. Um controlador de tráfego indígena descreveu os comentários depreciativos que ouvia pelo rádio. Cada história alimentava a determinação do grupo. Em 3 meses, o Asas para Todos já contava com 243 participantes regulares. Mariana Almeida, impressionada com os resultados, oficializou o programa e destinou recursos para sua expansão. A presidente da companhia via ali não apenas uma iniciativa de inclusão, mas uma ferramenta poderosa de transformação cultural. O grupo passou a oferecer mentoria personalizada, workshops de desenvolvimento profissional e um canal confidencial para denúncias de discriminação. Veteranos acompanhavam novatos em seus primeiros dias, garantindo que ninguém se sentisse deslocado ou intimidado. "Estamos criando a empresa que gostaríamos de ter encontrado quando começamos", explicou Felipe durante uma apresentação para novos funcionários. Ao seu lado, Juliana distribuía cartilhas informativas e crachás especiais que identificavam mentores disponíveis em todos os turnos. O que começou como resposta a um incidente traumático transformou-se em referência de acolhimento no setor aéreo brasileiro. Os índices de retenção de talentos dispararam e o ambiente de trabalho, antes marcado por tensões silenciosas, agora respirava colaboração genuína e respeito mútuo. Patrícia Costa passou os 3 meses seguintes à demissão trancada em seu apartamento, saindo apenas para o essencial. A vergonha pesava como chumbo sobre seus ombros. Cada notificação em seu celular parecia uma nova acusação. Cada olhar no supermercado, um julgamento silencioso. As imagens daquele dia em Guarulhos repetiam-se em sua mente como um filme de terror pessoal. Numa tarde de domingo, enquanto assistia a uma reportagem sobre o impacto do Protocolo Guarulhos, algo mudou dentro dela. Não foi uma epifania dramática, mas uma compreensão gradual de que poderia transformar seu erro em algo útil. No dia seguinte, reuniu coragem e enviou um e-mail para uma escola comunitária na periferia de São Paulo, oferecendo-se para compartilhar sua experiência. A diretora da escola, inicialmente cética, concordou em conhecê-la. Patrícia chegou nervosa, as mãos trêmulas, segurando uma pasta com anotações sobre viés inconsciente e discriminação estrutural, assuntos que estudara obsessivamente durante seu isolamento. "Não estou aqui para me redimir", explicou ela aos primeiros alunos, adolescentes que a encaravam com desconfiança. "Estou aqui porque aprendi da pior maneira possível como nossos preconceitos podem destruir vidas, inclusive a nossa própria."
Aos poucos, suas palestras semanais ganharam profundidade. A ex-agente de portão transformou sua vergonha em ferramenta pedagógica, mostrando como pequenos atos discriminatórios se acumulam e formam barreiras invisíveis para pessoas como Renata Oliveira. Ricardo Lima escolheu um caminho completamente diferente. Incapaz de enfrentar o escrutínio público, vendeu seu apartamento em São Paulo e mudou-se para uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Tentou trabalhar em uma agência de turismo local, mas o peso do passado o seguia como uma sombra. Nos raros momentos em que mencionava seu antigo emprego, omitia detalhes e mudava rapidamente de assunto. Enquanto Patrícia encontrava redenção no enfrentamento de seus erros, Ricardo afundava-se em negação e amargura. Ele chegou a escrever uma carta para a Voa Brasil, alegando ter sido injustiçado, mas nunca teve coragem de enviá-la. Em uma das aulas, Patrícia recebeu uma mensagem inesperada. Renata havia sabido de seu trabalho voluntário e queria visitá-la na escola. O encontro entre as duas mulheres, marcado inicialmente pela tensão, transformou-se em uma conversa sincera sobre crescimento pessoal e responsabilidade. Alguns erros nos definem apenas se permitirmos, disse Renata ao final do encontro, apertando a mão de Patrícia diante dos alunos emocionados. Do que fazemos depois deles é o que realmente importa. O auditório da sede da Voa Brasil em Brasília estava repleto quando Renata Oliveira subiu ao palco. Diretores, gerentes e consultores externos observavam atentamente enquanto ela ajustava o microfone. Na primeira fileira, Mariana Almeida, a presidente da companhia, assentiu discretamente, dando-lhe confiança para prosseguir. O que aconteceu em Guarulhos não foi um incidente isolado, começou Renata, projetando gráficos e depoimentos anônimos na tela principal. Foi a manifestação visível de um problema estrutural que se esconde sob a justificativa de procedimentos de segurança. A comandante apresentou dados alarmantes. Funcionários negros e indígenas eram 3 vezes mais abordados para verificações adicionais nos aeroportos onde a companhia operava. Mulheres em cargos de liderança técnica relatavam constantes questionamentos sobre suas credenciais. Mesmo após anos de serviço, quando fui barrada no portão 22, continuou ela, Patrícia e Ricardo não estavam apenas me discriminando como indivíduo. Eles estavam reproduzindo um comportamento institucionalizado que a empresa, mesmo sem perceber, normalizou. Um burburinho percorreu a sala enquanto executivos trocavam olhares desconfortáveis. A presidente da companhia permanecia impassível, tomando notas detalhadas. Renata então revelou o estudo completo, fruto de 3 meses de investigação minuciosa em todos os 47 aeroportos onde a Voa Brasil operava. O documento, batizado informalmente pela imprensa como Protocolo Guarulhos, expunha como práticas discriminatórias eram disfarçadas de zelo pela segurança ou nem cumprimento rigoroso de normas. Não estamos aqui para apontar culpados individuais, esclareceu a diretora regional, mas para reconhecer nossa responsabilidade coletiva na perpetuação desses padrões. Ao final da apresentação, Mariana levantou-se e tomou o microfone. O silêncio na sala era palpável. A partir de hoje, anunciou a executiva, todo funcionário, do estagiário à presidência, passará por retreinamento completo. Nossos protocolos serão integralmente revistos com a supervisão direta de Renata. Jornalistas que aguardavam do lado de fora receberam cópias do relatório. Em questões de horas, manchetes dominavam os principais portais de notícias do país. Especialistas de diversos setores foram convocados para comentar o caso em programas de televisão. O impacto ultrapassou o setor aéreo. Bancos, hospitais e redes de varejo começaram a solicitar cópias do protocolo para implementar revisões semelhantes.
universidades incluíram o caso em disciplinas de ética empresarial e gestão de pessoas. Para Renata, ver seu trabalho reconhecido, além da aviação, representava a verdadeira vitória. O que começara como uma humilhação pessoal transformava-se agora em um movimento nacional por mudança institucional. O efeito dominó não demorou a se manifestar. 3 das principais concorrentes da Voa Brasil, Aerosul, Brasil Express e Continental Airlines, anunciaram reformas preventivas em seus protocolos de atendimento e contratação. O medo de se tornarem o próximo alvo de denúncias públicas era palpável nas reuniões de emergência que aconteciam nos escritórios executivos de São Paulo e Brasília. Ninguém quer ser a próxima empresa a aparecer no noticiário por discriminação, comentou um executivo da Aerosul em entrevista anônima a um portal de notícias. O setor aéreo brasileiro, historicamente resistente a mudanças estruturais profundas, agora se via forçado a se adaptar rapidamente a uma nova realidade onde transparência e inclusão não eram mais opcionais. Renata Oliveira tornou-se um fenômeno nas redes sociais. Sua página profissional saltou de 2.000 para mais de 1 milhão de seguidores em apenas 2 semanas. A comandante recebia diariamente centenas de mensagens de apoio e relatos de situações semelhantes vividas por profissionais negros em diversos setores. Ela passou a dedicar 1 hora por dia para responder pessoalmente a alguns desses depoimentos. O que aconteceu em Guarulhos não foi um caso isolado, explicou a diretora regional durante uma entrevista coletiva na sede da Voa Brasil. Foi apenas o momento em que decidimos que esse tipo de comportamento não seria mais tolerado. A história rapidamente atravessou fronteiras. Companhias aéreas da Argentina, Chile, Colômbia e México convidaram Renata para consultorias sobre diversidade e inclusão. Sua imagem impecável no uniforme de comandante, com o crachá dourado reluzente, tornou-se símbolo de resistência e transformação em toda a América Latina. Mariana Almeida, presidente da Voa Brasil, aproveitou a onda positiva para anunciar a expansão do Projeto Respeito para parcerias internacionais. O que começou como um incidente lamentável transformou-se na maior oportunidade de evolução que nossa empresa já teve, declarou durante videoconferência com acionistas. Enquanto isso, Camila Martins continuava ampliando o alcance de suas transmissões. A jovem influenciadora agora conduzia uma série de entrevistas com funcionários de aeroportos de todo o Brasil, revelando a dimensão real do problema e as mudanças que começavam a acontecer. Antes, ninguém acreditava que podíamos mudar esse sistema, comentou Felipe Souza em uma dessas entrevistas. Renata nos mostrou que não apenas podemos, como devemos fazer isso acontecer. Em apenas 6 meses, o caso que começou no portão 22 do aeroporto de Guarulhos havia se transformado em um movimento global por respeito e igualdade nos céus. 6 meses após o incidente, Renata Oliveira recebia a notícia que confirmava a maior vitória de sua carreira. O Protocolo Guarulhos havia sido oficialmente adotado pela Agência Nacional de Aviação Civil. As medidas que ela criara em resposta à discriminação sofrida agora se tornavam padrão obrigatório em todos os aeroportos brasileiros. A comandante sorriu ao ver seu legado transformado em política nacional. "Isso vai além de mim", comentou ela durante a cerimônia de assinatura em Brasília, onde esteve ao lado de Mariana Almeida. A presidente da Voa Brasil não escondia o orgulho ao ver sua empresa sendo reconhecida internacionalmente, não pelo escândalo, mas pela resposta exemplar diante da crise. O protocolo estabelecia diretrizes claras sobre abordagem respeitosa, verificação de credenciais sem viés discriminatório e canais de denúncia acessíveis em todos os terminais. Cada funcionário
Do mais alto executivo ao atendente de balcão, precisava passar por treinamentos trimestrais sobre viés inconsciente e atendimento inclusivo. Universidades de administração e direito começaram a incluir o caso em seus currículos. O exemplo da comandante Oliveira redefine liderança no século XXI. Afirmava o material didático distribuído em faculdades de todo o país. Estudantes debatiam não apenas o incidente em si, mas as estratégias implementadas depois, analisando o impacto social e econômico das mudanças. Felipe, agora comandante auxiliar, coordenava com Juliana um comitê permanente de ética dentro da companhia. O grupo monitorava a implementação do protocolo e coletava depoimentos de funcionários e passageiros, criando um banco de dados que comprovava a eficácia das novas medidas. A história da Voa Brasil ultrapassou fronteiras. Companhias aéreas da América Latina, Europa e Ásia começaram a solicitar consultoria para implementar versões adaptadas do protocolo. Renata foi convidada para palestrar em conferências de aviação em Dubai, Londres e Tóquio, onde compartilhava não apenas o caso, mas os resultados mensuráveis das mudanças. O respeito não é apenas uma questão moral, mas também de eficiência operacional. Explicava ela nos palcos internacionais, apresentando gráficos que mostravam redução de conflitos, aumento na satisfação de clientes e melhoria no ambiente de trabalho. Os números falavam por si. A Voa Brasil registrava os menores índices de reclamações do setor e a maior taxa de retenção de talentos. Nos corredores do aeroporto de Guarulhos, onde tudo começou, um discreto marco foi instalado. Aqui nasceu uma transformação. Funcionários novos eram levados até o local durante sua integração, para entenderem a importância de cada interação no balcão, em cada portão de embarque, em cada corredor. Apesar de toda a visibilidade e das transformações que o protocolo Guarulhos havia desencadeado, Renata Oliveira carregava um peso silencioso. Nas reuniões de diretoria em Brasília, nos eventos corporativos e até nas conversas informais nos corredores da Voa Brasil, ela percebia os olhares e comentários que a rotulavam como exceção à regra. E você é diferente, diziam, como se sua competência fosse uma anomalia e não a norma esperada. Cada vez que ouvia isso, a comandante sentiu uma pontada de angústia corroendo sua confiança. Não queria ser vista como um caso isolado, um troféu que a empresa exibia para demonstrar diversidade, enquanto o sistema permanecia fundamentalmente inalterado. Numa tarde particularmente difícil, após uma reunião onde foi apresentada como a excepcional diretora que revolucionou nossos protocolos, Renata se refugiou em seu escritório. Olhando pela janela que dava para as pistas de pouso e decolagem, questionou se todo o seu esforço realmente provocaria mudanças duradouras ou se seria apenas um momento efêmero de correção política. Felipe entrou sem bater, como já era costume entre os dois desde o incidente. O comandante auxiliar percebeu imediatamente o semblante preocupado da colega. "Estão te chamando de exceção de novo, não é?" perguntou, colocando uma xícara de café sobre a mesa. Ela assentiu, sem desviar o olhar das aeronaves que taxiavam lá fora. "Sabe o que a Juliana me contou hoje? 2 novas comissárias negras foram contratadas para o voo internacional. Sem alarde, sem cerimônia especial. Apenas foram contratadas porque eram as melhores candidatas." Renata virou-se, intrigada. "E mais", continuou ele, "o Roberto me disse que as reclamações por discriminação caíram 70% nos últimos 3 meses. Não é sobre você ser excepcional. É sobre você ter criado condições para que o excepcional se torne comum." A diretora sentiu os olhos marejarem. Não eram apenas estatísticas, eram vidas reais sendo transformadas.
Lembrou-se da mensagem que recebera de Camila naquela manhã, mostrando o depoimento emocionado de uma jovem pilota que havia sido aceita no programa de treinamento da companhia. Cada novo funcionário acolhido, cada passageiro respeitado, cada política transformada, não eram apenas métricas corporativas, mas provas vivas de que o medo da efemeridade não deveria paralisar sua missão. A verdadeira vitória não estava nos aplausos que recebia, mas na normalização do respeito que antes parecia impossível. Enquanto observava o movimento no aeroporto, Renata compreendeu que sua maior conquista seria o dia em que sua história não fosse mais extraordinária, mas apenas o padrão esperado de dignidade humana. Renata Oliveira percorria os corredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos com passos firmes, mas diferentes daqueles da fatídica manhã. 6 meses após o incidente, a comandante notava transformações sutis, porém profundas. Funcionários que antes desviavam o olhar agora a cumprimentavam com sorrisos genuínos. Os crachás, antes escondidos ou usados com indiferença, agora eram exibidos com orgulho, como símbolos de pertencimento e responsabilidade. Em uma de suas visitas ao terminal de Brasília, a diretora regional observou uma agente de portão ajudando uma senhora idosa com mobilidade reduzida. Não era apenas o procedimento padrão sendo seguido, havia empatia genuína no gesto. Pequenas mudanças como essas se multiplicavam por todos os 47 aeroportos onde a Voa Brasil operava. É como se tivéssemos quebrado uma barreira invisível, comentou Felipe durante um café na sala dos pilotos. O comandante auxiliar, que estivera ao lado de Renata naquele dia, agora liderava equipes com a mesma determinação e sensibilidade que admirava em sua mentora. Nas áreas de descanso, Renata notou que grupos antes segregados por hierarquias invisíveis agora compartilhavam mesas e conversas. Comissários, pilotos, agentes de solo e equipes de manutenção trocavam experiências sem as barreiras que antes pareciam intransponíveis. Um simples "bom dia", trocado entre uma agente de segurança e um passageiro em trajes tradicionais africanos, que provavelmente teria sido parado para verificação aleatória meses antes, simbolizava a revolução silenciosa que se espalhava. Juliana, agora coordenadora de acolhimento, relatou que as reclamações por discriminação haviam caído 80%. As pessoas não estão apenas seguindo protocolos, estão realmente mudando a forma de pensar, explicou a comissária, mostrando os relatórios em seu dispositivo. Nos painéis de avaliação, espalhados pelos terminais, os índices de satisfação batiam recordes. Passageiros comentavam sobre o ambiente acolhedor, a sensação de segurança e o tratamento igualitário. O respeito não pode ser apenas uma política corporativa impressa em papel, refletiu Renata enquanto observava o movimento no saguão principal. Precisa estar nos olhares, nos gestos, na forma como recebemos cada pessoa. A comandante sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Transformações culturais exigem tempo e vigilância constante. Mas ao ver um grupo diverso de novos funcionários em treinamento, liderados por uma instrutora que lembrava Patrícia em seus gestos, mas não em sua postura, Renata sentiu que o caminho estava sendo pavimentado para uma aviação mais humana e justa no Brasil. O salão de eventos da sede da Voa Brasil em Brasília estava decorado com painéis que contavam a história do Incidente Guarulhos e suas consequências. Exatamente 1 ano após aquela segunda-feira que mudou tudo, Renata Oliveira subiu ao palco sob aplausos calorosos de centenas de funcionários. Seu uniforme de comandante, impecável como sempre, agora trazia um distintivo dourado adicional, símbolo da transformação que ela havia liderado. Quando entrei naquele terminal às 6 da manhã, eu era apenas uma comandante tentando fazer seu trabalho,
começou ela, sua voz serena, ecoando pelo microfone. Saí de lá como alguém que precisava escolher: aceitar o inaceitável ou mudar o sistema inteiro. A plateia escutava em silêncio respeitoso, enquanto a diretora compartilhava os momentos de dúvida, as noites sem dormir e o peso da responsabilidade que carregou. Nas primeiras fileiras, Felipe Souza e Juliana Mendes assentiam, reconhecendo aquela jornada que também transformou suas próprias carreiras. Não estamos celebrando demissões ou humilhações, enfatizou Renata, olhando diretamente para a câmera que transmitia o evento para todos os aeroportos da companhia. Estamos celebrando recomeços. Para surpresa de muitos, ela convidou ao palco não apenas seus aliados, mas também Patrícia Costa. A ex-agente de portão, visivelmente emocionada, recebeu um abraço sincero da comandante. Patrícia compartilhou brevemente como seu trabalho na escola comunitária havia transformado sua visão de mundo. O preconceito é como um uniforme invisível que vestimos sem perceber, disse Patrícia com voz embargada. Aprender a tirá-lo é um processo diário. Camila Martins, com seus cabelos agora em tons de roxo, foi chamada em seguida. A influenciadora, cujo canal havia se tornado referência em direitos humanos, recebeu uma placa comemorativa pelo papel crucial que desempenhou ao transmitir tudo ao vivo. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma testemunha disposta a não desviar o olhar, declarou Renata, entregando o reconhecimento. Ao final da cerimônia, a comandante revelou uma nova política. A partir daquele dia, todos os funcionários da Voa Brasil passariam por um treinamento anual de renovação de valores, ministrado por pessoas que já haviam enfrentado discriminação. Nenhuma transformação é completa se não for contínua, concluiu ela, enquanto as luzes do salão se acendiam completamente, revelando rostos emocionados e determinados a continuar aquela revolução silenciosa que havia começado com 7 minutos de coragem em um portão de embarque. Renata Oliveira observava o movimento do aeroporto de Guarulhos pela janela panorâmica da nova sala de comando operacional. 2 anos haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo. Seus dedos tocaram suavemente o crachá dourado preso ao uniforme impecável, não mais como símbolo de status, mas como lembrete de responsabilidade. A comandante havia recusado 3 propostas de promoção para cargos executivos na sede em Brasília. Meu lugar é aqui, onde tudo começou, explicava sempre que Mariana insistia. A presidente da Voa Brasil entendia. A presença física de Renata nos terminais era mais poderosa que qualquer memorando corporativo. Naquela manhã, ela conduzia a formatura da primeira turma do programa Novos Horizontes, iniciativa que havia triplicado o número de mulheres negras em posições de comando na aviação brasileira. Entre as formandas, uma jovem piloto se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu estava na fila naquele dia, confessou a moça. Assisti tudo e quase desisti da carreira. Pensei, se tratam assim uma comandante, o que farão comigo? Renata abraçou a jovem, sentindo o peso daquelas palavras. Cada história como aquela confirmava que sua luta não era individual. Era coletiva, necessária e urgente. Na nova sala de operações, fotos emolduradas registravam marcos importantes. Camila com seu prêmio de jornalismo pela cobertura do caso. Felipe e Juliana coordenando o primeiro workshop internacional sobre viés inconsciente. E, surpreendentemente, Patrícia recebendo alunos em sua escola comunitária. O Protocolo Guarulhos havia se tornado referência mundial. Estudado em universidades e implementado por companhias aéreas em 4 continentes. Mais importante que os prêmios e reconhecimentos, porém, eram os números. Denúncias de discriminação em aeroportos brasileiros haviam caído 70%.
A senhora mudou a aviação brasileira, comentou um funcionário novato ao cruzar com ela no corredor. Não, respondeu a comandante com um sorriso sereno. Nós mudamos juntos. Ao final do dia, Renata dirigiu-se ao exato portão 22, agora equipado com câmeras e protocolos antidiscriminação. Ali, no epicentro da tempestade que enfrentara, ela permitiu-se um momento de reflexão. O relógio digital marcava exatamente 6h47, o mesmo horário daquele dia. A comandante observou os passageiros e funcionários circulando com naturalidade, sem perceberem o significado daquele lugar e momento. Talvez essa fosse a maior vitória. Transformar o extraordinário em cotidiano, o revolucionário em normal, o impossível em inevitável. Porque a verdadeira mudança não estava apenas nas políticas implementadas ou nas estatísticas melhoradas. Estava na dignidade restaurada de cada pessoa, que agora podia caminhar por aqueles corredores sendo exatamente quem era.